Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Raio de Luz, onde nesse breve vídeo eu vou falar um pouco sobre a hierarquia espiritual, né? Da onde nós iniciamos do reino mineral até o infinito. Bom, nós sabemos que o espírito é criado simples e ignorante, ou seja, ele não tem conhecimento de nada, experiência de nada, sensação de nada. Ele é como se fosse uma folha branca, certo? Então, quando esse espírito é criado, essa mônada, que muita gente chama, ele é colocado no reino mineral. Aí, depois do reino mineral, ele vai para o reino vegetal. Do reino vegetal, ele vai para o reino animal. Do reino animal, ele vai para o reino elemental, porque muita gente acha que do reino animal o espírito já passa para o reino hominal. Não, ele passa pelo reino elemental. Só depois de um bom tempo é que ele vai começar a reencarnar como ser humano. Ele alcança o reino hominal. Parou por aí? Não. Depois ele vai ter uma longa jornada onde ele vai se depurar seu sentimento, seus pensamentos e suas atitudes, até ele alcançar a fase que muitos chamam de angelitude. Parou por aí? Não. Ao contrário de muita gente pensa, a evolução não para na angelitude. Vou contar já já por quê. Depois que o espírito ele alcança a angelitude, ele vai ter uma série de experiências dentro dessa faixa evolutiva, onde ele vai experienciar um monte de coisa, aprender um monte de coisa, vai depurar ainda mais seu sentimento, não depurar, já é puro, mas ele vai, como posso dizer, amplificar a sua sabedoria, seu amor, seu altruísmo, ou seja, ele vai amplificar tudo aquilo que ele tem de bom, que para nós já é muito, mas para outros níveis ainda é pouco. Então, quando o espírito ele chega nessa fase, nessa faixa evolutiva da angelitude, parou por aí? Não. Depois de um bom tempo, aí estão falando de alguns milhões de anos, o anjo ele se torna um arcanjo planetário. Como assim? Um arcanjo planetário não é um anjo, ele é um arcanjo, onde ele se torna uma superconsciência cósmica, aonde através da sua evolução, já de bilhões de anos, né, ele consegue praticamente sozinho plasmar um planeta inteiro. Ele é como se ele atraísse para si mesmo matéria física, astral, etérica e mental. Ele plasma em si mesmo um planeta inteiro, certo? Ou seja, é como se, por exemplo, nosso planeta Terra tem seu Cristo, seu arcanjo planetário, certo? Existe uma consciência cósmica que se encontra no centro do nosso planeta, onde ele dirige, através dos seus emissários, essa humanidade. Inclusive, muita gente acha que Jesus é o Cristo planetário. Na verdade, não. Jesus não é o Cristo planetário. Ele é o anjo planetário. Ele ainda está na faixa dos anjos. Apesar que ele já está, podemos dizer assim, já próximo de se tornar um arcanjo, que ele já tem um bom tempo que ele alcançou a angelitude. Inclusive, o Ramatiz fala que no próximo grande plano, Jesus vai se tornar um arcanjo. Ele já está se aproximando do arcanjo. Então, Jesus ainda é um anjo planetário, não é um arcanjo planetário, que Jesus não tem poder suficiente para criar um planeta. E tem o arcanjo planetário, que é outra faixa evolutiva. Lembrando que entre o anjo e o arcanjo tem as fases intermediárias. Mas quando ele alcança a faixa do arcanjo já é outro nível. E parou por aí? Não. Depois ele se torna um arcanjo planetário, onde ele... Porque na faixa do arcanjo planetário ele não vai criar um planeta grande. Ele vai começar com os planetas chamados planetas anões. E conforme ele vai evoluindo, adquirindo experiência e conhecimento, ele vai aumentar. É como se o planeta fosse aumentando, né? Porque os planetas não têm o mesmo tamanho. Por exemplo, Mercúrio é pequeno se comparada à Terra. E a Terra é pequena se comparada a Júpiter,
e Júpiter é pequeno se comparada a... Não, Saturno é pequeno se comparada a Júpiter. Então tem a hierarquia dentro da própria... dentro da faixa dos arcanjos, como fosse faixa intermediária. Então, quando o arcanjo planetário ele alcança os chamados gigantes gasosos, que ainda são planetas, ele realiza mais um salto evolutivo, onde ele vai se tornar um arcanjo solar, ou um Cristo solar, onde ele vai começar a criar estrelas, vai atrair gases, tudo que nós já sabemos, e vai forjar uma estrela em si mesmo. É como se o Sol fosse o corpo do arcanjo solar, ou do logo solar, como Ramatiz fala. Então ele vai iniciar uma nova jornada, onde ele vai começar das estrelas mais pequenas, porque as estrelas não têm o mesmo tamanho. Existem hierarquias dentro da faixa de logo solar, ou Cristo solar, vou colocar assim, para que fique entendido. E depois ele vai alcançar o que nós chamamos de super sol gigantes, os chamados supermassivos. Aí parou por aí. Não, existe outra faixa. Depois de ele passar por toda uma jornada no reino, vou colocar aqui no reino solar, né, onde ele começou dos sóis pequenos até os grandões. Quando ele chega nos grandões, ele vai realizar mais um salto, onde ele vai se tornar um Logos galáctico, onde ele vai iniciar como um Logos galáctico, onde junto com outras consciências cósmicas, ele vai criar galáxia, não sozinho. Ele vai se unir a outras consciências e vai criar o que nós chamamos de, vou chamar aqui de Cristo galáctico, ou Logos galáctico, onde ele vai criar praticamente sozinho, junto com outros, né? Vão formar como se fosse uma única consciência. Cada um ainda tem a sua individualidade, mas é como se fosse uma única entidade, como se fosse uma egrégora de seres galácticos, digamos assim, superconsciências, onde ele vai começar com as chamadas galáxias anãs, e não vai direto para uma galáxia gigante, galáxias anãs, e assim vai se desenvolvendo até chegar nas galáxias, nós chamamos de supergaláxias. E parou por aí? Não. Depois de ele chegar na supergaláxia, vai organizar pequenos aglomerados de galáxias. Depois vai comandar 2, 3 galáxias. E assim vai. Até que ele vai começar a criar, organizar dimensões. Aí já é outro nível. Então é isso aí, pessoal. Essa basicamente é a hierarquia espiritual. Lembrando que entre o homem e o anjo leva muito tempo. Do arcanjo planetário para o Logos solar é muito tempo ainda. E do Logos solar para o Logos galáctico é muito, muito tempo. Estou falando de bilhões e bilhões de anos. E do Logos galáctico, onde ele vai coordenar grupos de galáxias e assim vai. Então pode você ver que a gente ainda está bem distante da perfeição. Então a angelitude não é o ápice da nossa evolução. Existem outros graus evolutivos. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Deixa o like e até o próximo vídeo. Fui.